Feliz ano novo para todo mundo que me segue por aqui. 2024 chegou e com ele sempre novas esperanças, novas expectativas, novos projetos, né, gente? E todo ano, né, todo começo de ano eu venho aqui, a gente bate um papo, a gente conversa sobre o ano que passou. É um momento também que eu tiro um pouco a capa de profissional, me abro meu coração sobre muitas coisas, porque é uma forma também de me humanizar, de vocês entenderem que tem uma pessoa por aqui para além de qualquer coisa, uma profissional que também é uma pessoa, que também tem vida pessoal, que também tem problemas. E 2023 foi um ano bem difícil, né, gente? Um aninho difícil, assim, eu imaginei que fosse, porque acho que foi o ano que regularizou mais tudo com relação à pandemia, né? Economia, nova presidência, tanta coisa diferente que aconteceu em 2023, né? E aqui em casa não foi diferente. Eu já comecei o ano com uma reviravolta enorme. Eu mudei de casa, né? Mudei de apartamento. Já era um desejo do nosso coração há muito tempo aqui fazer essa mudança. A gente queria ir para um apartamento maior, que eu tivesse mais espaço para trabalhar, que tivesse um quarto para o nosso futuro bebê, que fosse de fato um apartamento maior, né? E a gente veio para esse apartamento em finalzinho de janeiro, a gente fez a nossa mudança, em janeiro do ano passado, e apesar de ser uma realização de sonho, eu tô muito feliz de estar aqui, eu amo essa casa, é a casa que eu quero viver por muitos e muitos e muitos anos. Inclusive nem sei se eu quero fazer alguma mudança dessa casa, porque, gente, dá tanto trabalho se mudar, entendeu? Eu só me mudaria hoje se alguém falasse assim, eu vou fazer tudo pra você, eu vou botar tudo no lugar, vou decorar a sua casa. Aí eu me mudaria, porque misericórdia, gente, olha, foi peleja atrás de peleja pra vir pra essa casa, tá? Enfim, mas com essa mudança também vieram muitas inseguranças, né? A gente saiu de um apartamento próprio que a gente tinha acabado de quitar. E a gente entrou em um novo financiamento, porque nós é pobre, gente. Vocês vão ver a gente assim na internet, acho que a gente tem dinheiro pra caramba, né? Mas a gente é tudo pobre, tá? A gente é tudo pobre. E a gente entrou no financiamento pra comprar essa casa, obviamente. Financiamento num valor bem alto, que aumentou bastante o meu fluxo de trabalho. Eu precisei trabalhar muito mais pra me sentir segura. Eu sou muito insegura com relação a dinheiro, eu tenho muitos problemas com relação a isso, eu tenho muito medo de faltar, né? É algo que eu trazo na terapia, porque esse medo da falta é um troço que não é legal, que adoece a gente fica o tempo todo assim, não, eu preciso repor, eu preciso suprir, eu preciso trabalhar mais, preciso trabalhar mais, preciso trabalhar mais, e quando você vê, você só trabalhou com medo de faltar, com medo de não ter dinheiro amanhã, com medo de não conseguir pagar as contas, de não conseguir pagar o financiamento, de perder o apartamento. Esse é um dos maiores medos que eu tenho, de não conseguir suprir esse financiamento, de acontecer alguma coisa, de ficar doente. Enfim, gente, uma surra de medos que eu tenho com relação a isso, né? Graças a Deus o Felipe, ele é mais centrado do que eu nesse sentido. Mas é um negócio que me apavora bastante, tá? E é um negócio que eu preciso sempre tratar, porque senão a gente não faz nada na vida, né? Se a gente ficar pensando em, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Tu não faz, tu não sai do lugar, tu fica ali, fica parado, tu fica estagnado, não realiza seus sonhos e, enfim, esse é uma das coisas que me consumiu muito esse ano e que pra esse próximo ano, né? Esse ano que tá começando, eu quero tentar melhorar isso, eu quero tentar ficar menos angustiada e aflita com isso, apesar de saber que vai ser bem difícil lidar, mas eu acho que muita gente aí vai se identificar também com esse medo da falta, apesar de que eu acredito que, assim, Deus colocou no nosso coração esse desejo de mudar de apartamento, Deus colocou no nosso coração esse apartamento, Deus permitiu que esse apartamento acontecesse, e eu ainda quero contar ao testemunho sobre esse apartamento, que é muito, muito, muito legal. Mas eu quero contar com o Felipe, a nossa agenda nunca bate. Mas Deus permitiu que esse apartamento acontecesse, gente, em 2022, final de 2022 para 2023, e a gente tinha visto esse apartamento em 2020, e ele ficou a pandemia inteira sem vender. E quando a gente foi comprar ele, o valor dele já estava muito mais alto do que o que a gente viu.
E o vendedor, né, topou vender pra gente pelo mesmo valor que a gente viu em 2020. Ou seja, tipo, as portas se abriram. Eu lembro que eu orei muito. Eu falei assim, Deus, se for pra ser esse apartamento realmente... Eu lembro que quando a gente se mudou, já contando um pouco do testemunho, quando a gente estava procurando apartamento, eu orei e falei assim, Deus, que eu possa sentir nesse apartamento que esse é o apartamento. E quando eu entrei aqui, eu falei, cara, é esse. Eu me apaixonei pelo apartamento na hora. E 2 anos depois, eu orei para Deus e falei, Deus, que se for esse apartamento, que seja fácil, que não tenha burocracia, né? Que não dê nada errado. E, gente, não deu nada errado. Foi muito rápido. A gente vendeu o nosso apartamento do nada, num feriado, no dia 15 de novembro. O moço do sorvete vai passar. O Felipe adora esse sorvete. Não sei se vocês vão ouvir ele falando. Mas na hora, né, que a gente vendeu, no dia 15, o cara da imobiliária já falou, e aí, vocês vão querer ficar com aquele lá? E a gente, nossa, mas ele ainda tá disponível? E ele tá, só que aumentou de valor e tudo mais. E aí Felipe foi lá, conversou com ele, falou, olha, nesse valor a gente não consegue comprar, mas se você conseguir aquele mesmo valor anterior, a gente fecha. E aí ele conversou com o dono no mesmo dia, o dono topou, a gente comprou. Tinha uma outra pessoa lá querendo comprar esse apartamento aqui, que a gente chegou um pouquinho antes dele e conseguiu levar. E o cara estava disposto a comprar pelo valor de que ele realmente era. A gente conseguiu comprar o apartamento. No dia seguinte a gente já agilizou todas as papeladas, nada deu errado, tudo deu certinho, muito certinho. E foi muito rápido, praticamente a gente comprou um apartamento em 2 dias. E deu tudo certo. Foi assim, muito louco, gente, muito louco. Enfim, e essa foi a primeira grande mudança de 2023, né, o nosso apartamento novo. E aí, a segunda coisa de 2023 que me pegou muito, assim, foi um ano de muitas dificuldades emocionais. Eu comecei o meu tratamento para depressão no ano passado, né? E no ano retrasado, 2022, em agosto de 2022 eu comecei. De vez em quando eu vou botar o óculos só pra ver se a câmera tá gravando, gente. Em final de 2022, em agosto, comecei meu tratamento de depressão com medicamento. E foi uma decisão que eu precisei tomar porque eu não tava bem. Graças aos anos de terapia que eu fiz, eu enxerguei muito rápido que eu não tava bem, que eu não estava sabendo lidar com tudo que tinha acontecido em 2021 e início de 2022. Eu falei sobre isso no vídeo da depressão, mas eu perdi meu avô, que era como se fosse meu pai, em 2021, no final de 2021, em dezembro, sendo que ele sofreu com Alzheimer por 2 anos. E é como se a pessoa estivesse presa dentro do próprio corpo, morrendo aos poucos. É uma doença muito triste. E toda a família sofre muito. É muito difícil ver a pessoa ficando dessa forma, né? E quando foi em 2022, em maio de 2022, meu pai infartou. E foi um infarto bem grave. Graças a Deus ele tá bem, tá vivo. Mas foi um susto muito grande pra gente, muito grande. Ainda mais que foi 6 meses depois da morte do meu avô. Praticamente assim, certinho. Acho que meu avô faleceu dia 4 de dezembro e o meu pai infartou dia 5 de maio. Então foi quase 6 meses certinho. E eu já estava com medo da perda muito grande depois do meu avô. Por mais que a minha religião não alimente esse medo da morte, né? A gente acredita muito que tem uma vida com Jesus em outro lugar. Ainda assim eu tive muito medo da perda. E aí quando meu pai infartou, eu fiquei assim, caraca, mano, a gente acha que tá dominando tudo, que tá tudo controlado e tal, e a gente não tem controle de nada, tá tudo na mão de Deus, sabe? E ao mesmo tempo que isso tem que aliviar a gente, isso me deu um medo muito grande, que foi o medo de perder as pessoas que eu amo, né? Eu nunca tinha passado por uma perda tão próxima como a perda do meu avô, e o meu pai me baqueou muito. Então, eu lembro que em julho, né, 2 meses depois, eu tava bem mal com isso. Pensava dia e noite sobre isso.
sobre o medo de perder, medo de perder as pessoas, como que é ser. Eu tinha muito medo de perder meus pais sem eles verem meus filhos. Enfim, eu fiquei muito desesperada. Ai, não quero chorar. E aí, em agosto, eu comecei meu tratamento com a depressão, né? E nesse meio tempo, gente, tanta coisa aconteceu. Em 2023, a gente aqui passou por muita coisa que eu não contei, que eu não falei em lugar nenhum. Mas a gente começou o nosso processo de tentar engravidar 2 anos atrás, né? A gente começou em 2021. Um pouco antes do meu avô falecer, a gente começou a tentar engravidar. E nesse meio tempo que a gente não conseguia, foram exames atrás de exames, e médicos atrás de médicos, e troca de médico, e vai aqui, vai ali, vai acolá. E isso foi uma coisa que me frustrou muito, que mexeu muito com o meu emocional, até a gente descobrir de fato o que era que atrapalhava a gente. E isso é papo para outro vídeo, eu não quero entrar em detalhe aqui. Primeiro eu quero esperar as coisas acontecerem para depois contar para vocês, mas basicamente existe um problema para que a gente não consiga engravidar. E foi surra, assim, 2023 foi uma surra por conta disso. E o tempo todo eu com muito medo, né? Com muito medo. E em vários momentos eu tive crises, assim, de depressão, de não querer ficar o dia inteiro, assim, deitada, pensando: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? E briguei muito com Deus durante esse ano, gente, vocês não tem noção. Que besteira, né? Brigar com Deus, olha só. Mas me questionei muita coisa ao longo desse ano por conta dessas dificuldades todas, principalmente na parte da gestação. Mas ao mesmo tempo, eu acho que agora no final do ano a minha depressão deu uma apaziguada. Quando a gente descobriu de fato que era, a gente deu um motivo para aquilo, eu relaxei, né? Eu falei, bom, tem um motivo, a gente tem solução. Vamos ver o que vai ser feito, né? Isso é algo que a gente vai resolver muito provavelmente agora, esse ano de 2024, se Deus permitir. Mas agora no final do ano, com a minha médica, a gente decidiu começar o desmame do remédio, né, da depressão, porque eu tava com a prolactina alta e acreditamos que o remédio da depressão não tá reduzindo o nível da prolactina. Eu descobri que eu tenho um microadenoma na célula túrcica, que fica na cabeça, que é um mini tumor, basicamente, que controla a produção de prolactina e por isso a minha hiperprolactinemia. E isso não é operável na maior parte dos casos. É um tumor benigno que você convive a vida inteira. Ele pode desenvolver a qualquer momento. Basicamente, eu nunca tive isso, nunca tive qualquer problema com a prolactina. Isso apareceu agora. E existem medicamentos para tomar para controlar a hiperprolactinemia quando ela atrapalha o dia a dia, mas ela nunca me atrapalhou. Eu não tinha nenhum sintoma, não tenho dor de cabeça, não afeta a minha ovulação, não afeta a minha menstruação, eu não tenho hiperprodução de leite, não tenho nada disso, tá? Então, basicamente, ela tá ali quietinha na dela porque a minha prolactina ela não tá tão alta. O último exame que eu fiz, ela tava 38 e o mínimo é 23. Então, talvez por isso eu também não sinta nenhum tipo de efeito colateral relacionado à prolactina. Mas pode ser um dos motivos de ter atrapalhado também a questão da gestação, né? E aí a gente tá reduzindo o remédio para ver como que eu vou ficar emocionalmente e também como que a minha prolactina vai responder com relação a isso, mas existem outras questões, não é só a prolactina que está interferindo na questão da gravidez, tá, gente? Tem outras coisas envolvidas, não é só isso, isso é só isso, na verdade, a médica nem acredita que isso esteja atrapalhando, porque eu continuo ovulando normalmente, tá? Enfim, então a gente teve a questão da depressão, que foi meio que resolvida nesse período, né, de 2023, fiz 1 ano, já tô com mais de 1 ano de tratamento e agora a gente está reduzindo a dosagem aos pouquinhos para eu sentir menos esses efeitos colaterais de redução de remédio e ver como que eu vou ficar sem o remédio, tá?
porque pode ser que eu não consiga também. Nesse meio tempo, gente, eu engordei muito. Do começo do ano pra cá, eu comecei 2023 com 58 quilos. Tô chegando agora em janeiro com 63 quilos. Mas eu cheguei a pesar 66 quilos. E eu comecei a sentir muita dificuldade de perder esse peso, né? Eu ganhei em um ano aproximadamente 6 quilos, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 8 quilos em um ano. E eu queria, né, chegar aos 52, 53, que é um jeito que eu gosto de me ver esteticamente. E o peso estava começando a me atrapalhar em muita coisa. Eu tava muito cansada, tava sentindo muitas dores, muita dor. Tava tomando dipirona, gente, praticamente todos os dias. Todo dia era uma, duas dipironas com muita dor na coluna, cervical, trabalho com celular. E aí com o salão, ficar em pé e levantando o braço para cortar cabelo, abaixando para lavar a cabeça da cliente. Eu chegava no final do dia estourando de dor de cabeça. Minha ATM doendo muito, de tensão, de pressionar. E em agosto eu comecei a fazer exercício. Voltei a fazer exercício. Nós estava quase um ano parada sem academia. Eu voltei a fazer exercício para diminuir as minhas dores, porque eu tava assim, insuportável. Tava sentindo dor todo dia. E aí que entra, né? Às vezes a gente vê as pessoas na internet e acha que tá tudo bem e a bicha tá vivendo a base de dipirona. Mas é isso, né? E aí eu voltei pra academia em agosto. E de agosto até dezembro eu consegui emagrecer 3 quilos, basicamente, né? O que foi bem pouco, porque antigamente eu tinha muita facilidade de emagrecer. E agora eu não tenho mais. Meu corpo, eu tô de fato sentindo os efeitos dos 30 anos, com 32 agora. Meu corpo cansou, realmente. Pra subir uma rua, eu tinha que parar. Eu tava assim, morrendo, sabe? Eu subi aqui a rua de casa, que não é uma ladeira, é uma rua, uma subidinha normal. Na metade eu tava falecendo. Eu tava assim, perdendo o ar. Eu tinha que parar, respirar e voltar a andar devagarinho. E qualquer coisa, assim, qualquer andadinha a mais que eu tinha que dar, de, sei lá, 1 quilômetro, 2, eu fazia morrendo. E começou a afetar tudo, né? Começou a afetar o meu sono. A medicação da depressão já afetava meu sono, porque ela já trazia insônia. Começou a afetar ainda mais o meu sono. Começou a afetar as minhas atividades do dia a dia. Eu tava sempre muito cansada, sempre muito exausta. O humor péssimo. Até porque quem que com dor 24 horas por dia consegue ter um bom humor, né? Ninguém consegue. Então a atividade física acabou melhorando bastante a minha qualidade de vida, né? E agora eu tô mais focada no emagrecimento. Agora que as dores estão mais controladas, eu quase não tô sentindo, eu tô intensificando mais os exercícios. E em dezembro eu comecei a focar na redução da minha dieta, né? Das porções que eu comia. Eu não como muito. Tem muita gente que fala, cara, como que você engordou tudo isso em um ano? Gente, não sei. Eu não sou uma pessoa que como pra caramba. Eu não sinto fome, eu sou pequena, eu não sinto fome. Eu sinto vontade de comer, que é uma ansiedade. Mas eu comia muito doce, né? Essa era a verdade. Então eu acho que esse era um dos grandes motivos pelo qual eu engordei tanto. E o doce, ele acaba sendo um refúgio emocional muito grande, né? Quem gosta muito de doce sabe do que eu tô falando. E aí você começa a comer doce porque você ganhou alguma coisa, porque você perdeu alguma coisa, porque você tá feliz, porque você tá triste, porque você tá comemorando, porque você tá se despedindo. E aí tudo é motivo de doce. E aí eu comia doce pra me dar gás pra eu fazer alguma coisa, porque eu tava desanimada, comia o doce, me dava aquele pico de energia, eu fazia o que eu tinha que fazer, a energia, bum, caía. Aí comia o doce, voltava. E era um looping, né? E aí, olha só pra vocês verem como que tudo tava associado. E aí eu engordei tudo isso ao longo desse ano. Agora tô buscando melhorar. E aí, quando eu comecei em agosto a academia, eu mudei a minha alimentação, né? Voltei a fazer reeducação alimentar, comer menos lanches, né? Com o salão, a gente acaba na correria ali, não tirando tempo de almoço. Então eu acabava lanchando muito, né? Fazendo refeições que não eram tão saudáveis assim. Mesmo que eu não comesse tudo, não era uma refeição saudável, né? E aí eu comecei a reeducação em agosto
Só que eu não reduzi quantidade, eu comia o quanto eu queria, só que de comidas saudáveis, né? Comida boa, que me dava sustância, que me dava vitamina. Não lanche. Não é que lanche seja uma comida ruim, mas não é uma comida saudável para você ficar comendo todo dia. Você come, sei lá, uma vez por semana, numa comemoração, você tá com alguém, você quer sair para comer uma coisa diferente, beleza. Mas todo dia é complicado, né, gente? Aí eu reduzi a comida agora em dezembro, né, a quantidade. Depois que eu foquei na qualidade, eu reduzi a quantidade e aumentei a minha quantidade de exercício para tentar ter um gasto calórico maior e eu melhorar o meu metabolismo, porque meu metabolismo tá muito lento, muito lento. Tanto que se deixar eu nem sinto fome, porque parece que eu como e aquilo ali já é o suficiente e aí o dia inteiro eu não sinto fome. Eu tenho que meio que dar uma forçada para eu comer, porque ficar sem comer também reduz bastante a aceleração do metabolismo. E aí, para vocês verem como tá tudo interligado, sempre que eu ia... eu já falei aqui no canal que eu tava com candidíase de repetição há 2 anos, né? A minha candidíase de repetição, ela apareceu no mês da morte do meu avô. 2 semanas depois da morte dele, eu comecei com uma candidíase muito forte, muito absurda. Eu passei poucas boas nesse começo, foi terrível, terrível. Parecia que a minha pepeca ia cair. Essa era a reação. Tipo, ela ia apodrecer e cair assim de mim. E aí eu comecei a procurar médico e tal. Passei 2022 todo numa saga absurda, 2023 todo numa saga absurda. E sempre que eu ia no médico, na ginecologista, elas falavam assim pra mim: tem que reduzir carbo, tem que reduzir doce e fazer essa medicação. Tem que reduzir carbo, tem que reduzir doce e fazer essa medicação. E eu reduzia, fazia a medicação e nada acontecia. Reduzia, fazia a medicação e nada acontecia. Aí a última médica que eu fui, ela falou pra mim assim: você come muito doce? Aí eu falei: como? Mas, desde que eu descobri a candidíase de repetição, eu reduzi. Aí ela: eu quero que você corte. Você vai tirar o açúcar da sua rotina. E vamos ver como que você vai ficar. Gente, que decisão difícil, sério. Eu fiz o tratamento que ela passou, ainda fui resistente, ainda tava na vibe de reduzir, comia bem pouquinho. No dia seguinte, com os dias lá, ó, me matando por dentro. E aí eu falei assim: tá, chega, cansei, não aguento mais isso, não aguento mais essa situação, né? Eu vou tirar o açúcar, vou cortar. E aí quando foi em novembro, acho que foi outubro. Em outubro eu cortei o açúcar. Dias terríveis, gente, dias terríveis. Um ódio, assim, uma raiva, uma agonia. E aí tinha dia que eu acordava sonolenta e ficava sonolenta o dia inteiro. O meu corpo parecia que estava em processo de abstinência mesmo, sabe? Horrível. Muito ruim. Não recomendo corte de açúcar pra ninguém. Não é a melhor estratégia pra você tirar o açúcar. Inclusive, meu nutricionista conversou comigo, falou que não era realmente a melhor estratégia. O ideal é você ir reduzindo até você tirar, que é tipo um desmame. Mas eu resolvi cortar, porque eu sabia que, como o açúcar era um vício muito grande pra mim, eu não ia conseguir parar mesmo reduzindo. Eu já tinha tentado fazer dessa forma e não tinha conseguido. E aí eu peguei e falei assim: não, eu vou cortar. E aí eu cortei e foi terrível, mas a candidíase sumiu. Fiquei 2 meses sem nada de açúcar, nada. Tudo que eu comia de açúcar era aqueles zero adição, era o açúcar natural do alimento que eu tava comendo, né? Aí quando foi dezembro, eu comecei a abrir algumas exceções, a cada 15 dias, a cada 20 dias, alguma coisa que eu queria muito comer. Por exemplo, eu tava há 20 dias sem comer açúcar, e aí a gente ganhou lá do salão o panetone. A gente ganhou do salão, né? Tipo, o salão é meu também, mas o salão presenteou a gente com um panetone da Copenhagen, que eu amo. E aí eu falei assim: não, eu vou tirar um dia e eu vou comer uma fatia de panetone. E foi o que eu fiz, comi uma fatia de panetone. Nem comi tudo, porque eu não consegui. Depois que você tira o açúcar, parece que tudo que é doce fica doce demais, né?
E aí eu não consegui comer tudo, mas consegui satisfazer minha vontade de comer meu panetone. Então eu como assim, muito esporádico. E assim a candidíase foi embora. Ela não apareceu novamente. E reinou a paz por enquanto. Não sei se ela vai voltar, não sei o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Mas basicamente, atualizações sobre a minha candidíase, ela só foi embora dessa forma, gente. Só deu pra mim, realmente, sendo radical e tirando a bichinha de uma vez por todas, o açúcar de uma vez por todas, pra acabar com a candidíase, tá? E basicamente foi isso, 2023, assim, o resumo do resumo de coisas que aconteceram, que foram muito desafiadoras pra mim ao longo do ano, né? Tiveram muitas situações de saúde, muitas questões de saúde que me abalaram muito, que eu realmente fiquei muito mal, mas que fazem parte da vida, né? A gente tem que aprender a lidar com essas adversidades, entender que cada coisa que acontece na nossa vida tem um propósito por trás daquilo. Eu acredito muito que a gente está aqui para ser testemunho da palavra de Deus, das promessas de Deus para a nossa vida, para levar esperança para outras pessoas. Então, eu acredito que todas as dificuldades que eu estou passando agora e que eu passei ao longo de 2023 vão servir de testemunho lá na frente. Ainda que isso esteja me matando por dentro agora, eu tenho um Deus que colocou tantas coisas no meu coração, e se Ele colocou essas coisas no meu coração, eu sei que Ele vai ser fiel pra me ajudar a seguir, né? Eu tenho que confiar que Ele será fiel, que vai estar ali comigo suprindo a minha necessidade, seja financeira, que é um dos meus maiores calcanhares de Aquiles, seja emocional, seja espiritual. Então, eu tenho me apegado muito a isso, muito a isso, para conseguir suprir os desafios diários da minha vida, que têm sido muito intensos, tem sido muita coisa. Eu senti que em 2023 eu fui meio que atropelada, sabe, pela vida, e eu acho que tem um propósito nisso daí. Mas é isso, gente, 2024 é um ano que eu vou estar muito focada em projetos profissionais. A gente quer fazer algumas coisas com relação ao salão. Eu tenho outros projetos profissionais que estão engavetados no momento por conta da questão da gravidez, né? Que também é o meu maior projeto desse ano, a minha maior missão desse ano é essa. E se Deus quiser vai dar tudo certo, e se Deus não quiser também, eu vou entender, eu vou aceitar e a gente vai ver como vai ficar, tá bom? E é isso, gente. Queria que vocês contassem um pouquinho aí pra mim como foi o ano de 2023 de vocês, pra gente ter essa troca. Foi muito desafiador, foi muito difícil. Mas eu acho importante conversar um pouquinho com vocês sobre isso, para que vocês também conheçam o outro lado da vida, né? E 2024, iniciar o ano contando um pouquinho das nossas mazelas, acho que acaba incentivando a gente a entender que a nossa vida não é perfeita, que a vida de ninguém é perfeita, que tá todo mundo no seu corre diário para fazer acontecer, tá todo mundo com dificuldade, tá todo mundo passando por várias situações, por muitos problemas, às vezes até aquela pessoa que você tá sempre vendo feliz, alegre na internet, ela por trás, ela tá comendo pão que o diabo amassou e ninguém sabe, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu desejo pra vocês um 2024 incrível, cheio de realizações, que possa ser melhor que 2023. Que tivemos muitas realizações, mas também tivemos muitas pedras no caminho para pular, não é mesmo? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!